Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Olá, você amigo internauta que nos acompanha através da criativaonline.com.br. Hoje aqui na redação da cidade de Elísio Medrado a gente recebe a psicóloga do CRAS, Daniela Andrade. Daniela, bom dia. Um imenso prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Fábio. Bom dia a todo mundo, que está assistindo a gente aqui pela Criativa Online. E hoje, a gente veio falar aqui de convidar, na verdade, toda a população, ou melhor, convocar toda a população, para a caminhada contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no nosso município. Daniela, essa caminhada irá acontecer na próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde, saindo lá da Escola Gisele Miranda Leite, percorrendo diversas ruas da cidade. Já é a quinta edição da caminhada Faça Bonito no município de Elísio Medrado. Nada melhor do que você para falar dessa caminhada, para a gente começar o porquê dessa caminhada, por que recebe esse nome, Caminhada Faça Bonito. Bem, Fábio, isso começou a partir mesmo da necessidade da gente proteger nossas crianças e adolescentes contra todo tipo de violação, principalmente a violência sexual, que infelizmente é uma realidade, aqui no nosso município. A gente tem casos, e não são poucos, para a gente que trabalha com isso. Ela vem crescendo, talvez até muito mais pela questão das campanhas, como falou, a gente está na quinta, caminhada. Então isso foi em 2013, no governo passado a gente começou a trabalhar sobre o tema, pela importância que a gente tem de se trabalhar, pela importância da proteção, para que nossas crianças e adolescentes elas cresçam realmente de forma saudável, que elas cresçam protegidas nessa questão de proteção. Então, assim, a gente vem abordar isso, que esse tema, ele é nacionalmente, na campanha nacional Faça Bonito. Por quê? Porque no dia 18 de maio do ano de 73, aconteceu no Espírito Santo, uma menina de apenas 8 anos, conhecida como Araceli. Ela foi sequestrada, ela foi presa, ela foi torturada e foi estuprada por pessoas da alta sociedade, por jovens da alta sociedade naquela época. E esse crime, ele ficou impune por conta do quê? Por conta do silêncio das pessoas. Até hoje ele continua impune, como já coloquei, e assim, por conta desse silêncio, alguns setores da sociedade, eles começaram, em defesa dos direitos da criança e do adolescente, eles começaram a se organizar, para fazer lembrar, para fazer repercutir mesmo esse tema. Daniela, vários casos, a gente vem acompanhando, vários casos acontecendo no município de Elísio Medrado e também em cidades vizinhas. Vocês vêm acompanhando esse caso, como é que está andando processo, você tem conhecimento? Geralmente o Conselho Tutelar, também o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, vem acompanhando esses casos, principalmente o último caso que teve aqui no município. Na verdade, Fábio, a gente faz o acompanhamento dos casos, mas aqui em Elísio Medrado, dentro do CRAS, a gente trabalha muito mais com a questão da proteção. Porém, quando esses casos vêm, é claro que a gente acolhe, é claro que a gente recebe, é claro que a gente faz o acompanhamento dessa família que está necessitando de orientação, a gente tem acompanhado nesse sentido, no sentido realmente da proteção e da orientação para essa família, e para esse caso. E primeiro, para a gente prevenir também futuros danos, ao desenvolvimento dessa criança e também, se for o caso, também do adolescente. Então, a gente faz esse acompanhamento assim, nesse sentido, realmente de prevenção, tanto da recorrência desses casos, quanto da prevenção, quanto a nível psicológico mesmo dessa criança e desse adolescente. O símbolo da campanha é uma flor, A gente que vem acompanhando já em outras edições, o porquê desse símbolo, o que representa essa flor da campanha Faça Bonito? Bem, a flor, ela começou, se eu não me engano, foi no ano de 2009, E assim, o que é que essa flor ela lembra? São os primeiros desenhos infantis mesmo, Para que tanto a criança se identifique com a campanha, através da flor, quanto os adultos também se sintam sensibilizados, A gente vê que a flor ela não é perfeita, ela não tem seus modos perfeitos, é como se fosse uma criança que tivesse desenhado. Então, para lembrar essa questão da primeira infância. E o que eu acho interessante, que eu sempre coloco quando as pessoas me perguntam, por que da flor, eu sempre coloco uma semente, para germinar, ela precisa ser o quê?
para ela dar flor. A gente precisa regar, né? A gente precisa plantar, a gente precisa cuidar. Então, assim também ocorre com as nossas crianças e adolescentes. Para elas terem, né, um desenvolvimento saudável, elas também precisam de cuidado. E é por conta disso que a flor ela tem essa simbologia no cuidado que a gente tem que ter. Nós que somos adultos, que a gente precisa estar protegendo isso, né? Então, para que elas venham a florescer, a gente precisa estar protegendo mesmo, estar garantindo que elas tenham um desenvolvimento saudável, né? Que elas tenham direitos. Por conta disso, o símbolo da campanha é uma flor. E a gente, né, principalmente nós adultos, né, a gente tem que ficar atento, né, seja professores, vizinhos, mãe, né, pai, né, tio, avô, a gente tem que estar atento, porque isso pode estar ocorrendo dentro da nossa casa e a gente algumas vezes não sabe, né, porque infelizmente o índice de abuso sexual dentro das famílias ela é muito maior do que fora da família. Infelizmente ocorre. Os principais abusadores ainda são os pais, tios, avós, primos, até mesmo irmãos. Então a gente precisa estar atento. Ela é uma violência muito mais velada, infelizmente, né? Porque está bem no âmbito da família. A gente precisa estar trazendo isso para a sociedade, né? Porque é um grito também de liberdade, é uma questão realmente da proteção que a gente sempre vem falando. Daniela, como é que a psicologia explica essa situação desses casos que, na maioria, acontecem dentro da casa, como você falou, né? Para a psicologia, o que é que ocorre na mente dessas pessoas? Na verdade, a gente coloca uma questão que a gente vive atualmente, que é de uma cultura, algumas vezes, né? Algumas vezes não, a nossa cultura machista, né? A gente vive numa cultura na qual, se a gente for observar a violência de gênero, a mulher ela é responsabilizada o tempo todo. Isso não quer dizer, ocorre com meninos, a violência ocorre com meninos, mas por que o maior número de casos ocorre com mulheres? Né? Porque a gente tem, né, uma mulher que veste uma roupa curta, ela é responsabilizada por vestir aquela roupa. Então a gente vê muito mais a violência sexual também no campo da violência de gênero, se a gente for parar para pensar. Infelizmente isso ainda existe, infelizmente a gente tem que tocar no assunto, né? Que a nossa sociedade ela também contribui para isso. Algumas vezes a mulher ela é caracterizada, pode ser adolescente ou até criança, algumas vezes a gente fala do discurso, porque não falou antes, porque gostou. Então isso é uma forma que a gente precisa parar para pensar, porque não é uma criança que provoca algo, não é uma criança que é vagabunda, não é uma criança que gosta, é uma criança que foi seduzida para tal momento. Partindo no âmbito, continuando aqui a questão da psicologia, o porquê dessa questão de o ser ter essa atração por criança? A psicologia vem como uma doença, um distúrbio. A gente tem algumas situações, as quais elas não são as maiores, né, situações, a gente tem algumas situações que a gente chama de pedofilia, né? Mas nem todos sofrem disso. A maioria é por conta de uma questão cultural mesmo, que é instalada na nossa sociedade, que é a questão da cultura machista, né? Porque a pedofilia se caracteriza por desejo, por atração sexual por crianças, né? Ou então pessoas que estão na fase da puberdade mesmo, não adolescentes. Porém, são poucos e são raríssimos os casos, então a gente não pode falar que todos são pedófilos, então a gente tem que colocar também a responsabilidade do sujeito diante disso, porque ele sabe o que é que ele está cometendo, ele tem ciência disso. Então a gente não pode estar tirando da ciência e colocando uma questão de um distúrbio de alguma coisa, porque na maioria das vezes não é um distúrbio, é uma questão que está presente na nossa sociedade, que a gente precisa estar combatendo. Dentro dessa campanha, na próxima quinta-feira, além da sociedade civil que vocês estão tendo apoio, quais entidades que vocês contam com esse apoio no município? A gente está mobilizando todo o município, né? As igrejas, né? As instituições religiosas, a gente está colocando também as escolas, que a gente desde o primeiro momento tem dado apoio a gente, né? A Secretaria de Saúde, a Prefeitura Municipal sempre abraçou essa campanha esse ano, né?
com a nova administração, ela também está abraçando essa campanha. Isso é muito importante para que a gente tenha efetividade dos nossos direitos, né? A gente também convoca a polícia, a gente convoca todo mundo para estar nesse momento, né? Dando apoio mesmo, e a gente vai estar falando muito mais sobre isso durante a caminhada, né? Vão ter apresentações, vão ter tudo. E a gente vai ver a gente vai ver que juntos a gente pode fazer bonito. Então a gente convoca todo mundo para fazer bonito com a gente também, né? Com certeza, a quinta edição, né, vem tendo apoio, mobilização popular a cada ano que passa, e é muito importante. Daniela, para a gente concluir, como as pessoas podem denunciar casos de abuso contra crianças e adolescentes, principalmente contra as crianças, né? Os adolescentes já têm um instinto já de se proteger normalmente, uma criança não, né? Porém a gente vê que os adolescentes, eles também precisam de ajuda algumas vezes para se expressar, porque não são poucos os adolescentes, né? Não é pouco alguma vez que a gente ouve mesmo de mulheres mesmo que foram abusadas ou na infância, então na adolescência, e algumas vezes não teve como falar, ou por vergonha de ser taxada, né? De alguma forma pela sociedade, como a gente já colocou, que a sociedade ela não perdoa muitas vezes. Mas assim, a questão da denúncia é o número 100, né? O Disque 100, que é uma denúncia anônima, né? Que é o Disque Direitos Humanos. E também a gente pode estar fazendo essa denúncia através do Conselho Tutelar, né? Pode estar procurando o Conselho Tutelar aqui do município de Elis Medrado para estar fazendo essa denúncia, né? De qualquer caso, até mesmo suspeita do caso, ela precisa ser averiguada, ela precisa ter esse apoio, né? Diz que sim, Conselho Tutelar, são os dois órgãos dos direitos que a gente pode estar procurando. O Disque Sim é a nível nacional, né? O Conselho Tutelar no município, onde eles vão procurar, investigar o caso, e aí vocês irão também entrar em... Isso, o Conselho faz um encaminhamento para a gente do CRAS, que é para que a gente possa estar fazendo esse acompanhamento. Ou então também na saúde, né? Que a gente tem esses dois órgãos, né? Dependendo das consequências daquilo que vier, a gente tem esses dois órgãos, mas aqui dentro do município, Conselho Tutelar ou Disque 100, que é um número nacional que você pode estar fazendo a denúncia, né? E tanto no Conselho quanto no Disque 100 a denúncia ela é anônima, pode estar procurando. Daniela, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui na Creative Online pela primeira vez, né? E outras vezes, com certeza, virão. O espaço está aberto quanto para você, quanto para toda a equipe lá do CRAS, da Secretaria de Assistência Social do município. A gente, Fábio, que agradece, né, o apoio, porque a gente também tem mobilizado, né, a mídia, né, do município, né, e vocês, a gente sabe que é um grande parceiro, né, para estar divulgando essas ações, para estar divulgando as ações em favor dos direitos da criança e do adolescente, nosso trabalho também, né, então a gente também agradece esse apoio. E assim, fica realmente agora, gente, o convite, né? Que todos participem no dia 18, a partir das 15 horas da tarde, no Gisela Miranda Leite, onde vai estar saindo. E aí, vamos fazer bonito, né? Vamos fazer aí uma linda caminhada em combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, a gente convoca a todos, venha com a gente.